Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. O tema de hoje interessa muito aos homens e às mulheres também que convivem com os homens, que a gente sabe que dá um pouquinho de dor de cabeça. É Novembro Azul, o mês que a gente tira aí para conscientizar os homens pela importância de cuidar da próstata, evitar o câncer. Quem vem bater um papo com a gente hoje é o Dr. Raul Queiroz, que é urologista. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço, né? Boa tarde, agradeço a oportunidade aí, a TV Câmara, né? Estamos aqui para poder ajudar, né? A gente sabe que esses meses especiais, como Outubro Rosa e agora Novembro Azul, servem para alertar um pouquinho a população que às vezes esquece de fazer os seus exames regularmente. Principalmente no caso do homem, que a gente sabe que foge um pouquinho de médico, né, doutor? Exatamente. O Novembro Azul dá resultado nesse ponto? Dá. Porque a gente sabe que da mulher dá um resultado bem interessante. Para o homem, dá o mesmo resultado essa campanha? Olha, ajuda muito. Ultimamente tem melhorado muito. Por que disso, né? Porque nós vivemos num país machista, né? Então, quando se fala de exame de prevenção de próstata, né, sempre vem à cabeça, puxa vida, o tal do como que o médico vai me examinar. E atrás disso aí tem aquele monte de piadinha, monte de gozação, mas na realidade isso aí salva a vida de muita gente, né? Porque o câncer de próstata é o segundo câncer que mais acomete o homem no mundo inteiro, não é no Brasil. Sim. Então... Só perde por de pele, não é? Sim, só perde por de pele. Que nem envolve piadinha nem nada. Exatamente. Agora, o que acontece? Isso tem salvo a vida de muita gente, porque quando você faz um diagnóstico de câncer de próstata numa fase inicial, a probabilidade de cura é muito boa, né? A gente tem evoluído, a ciência tem evoluído em tratamentos de melhora, de cura, de melhora e de um prolongamento de vida com qualidade, que isso que é importante, né? A gente tem um dado aqui que a cada hora, pelo menos para 2018, a cada hora 7 homens recebem o diagnóstico no Brasil, sendo 68.220 casos por ano. Então, é muita gente, né, doutor? Sim. A gente não pode bobear. Exato, mas é que eu falei, a prevenção, a medicina do futuro é a prevenção. Prevenção, ela é menos dolorida, mais eficiente e o resultado é bem melhor do que o tratamento da doença. Então, aquele mito de que o paciente só vai ao médico quando está doente, quando tem dor, isso aí, de alguma forma, já diminuiu bastante, mas isso não é o correto. Sim. Então, ir ao médico periodicamente, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, não é uma coisa agradável ir ao médico, né? Ir num consultório médico. Mas a prevenção, e não é só da próstata, de todas as doenças, né? Quando você faz um diagnóstico inicial, um diagnóstico preliminar, com certeza a chance de cura, a chance de o tratamento ser bem sucedido aumenta muito, né? Com certeza. Doutor, vamos então começar do começo, porque às vezes as pessoas têm dificuldade para entender o próprio corpo que a gente tem. Então, o que é exatamente a próstata? Não é tudo que está ali. A próstata é uma glândula masculina, né? Cuja função é produzir o líquido espermático. O líquido espermático é o veículo que vai levar o espermatozoide, que é produzido no testículo masculino, até é o veículo que vai levar o espermatozoide até o óvulo da mulher para haver a fecundação. Essa é basicamente a função prostática. É natural na espécie humana que essa glândula, com o seu envelhecimento, ela tende a crescer. Isso é no mundo inteiro. Normalmente ela é pequena. Uma próstata normal está em torno de 19 gramas, mais ou menos. Então, ela vai crescer, né? E ela vai crescer basicamente por 2 motivos. A hipertrofia prostática benigna e o câncer de próstata. Tem muitas pessoas no mundo estudando o envelhecimento prostático, mas ainda não sabe-se exatamente o porquê que essa glândula, à medida que o homem envelhece, ela vai crescer de tamanho.
Então, eu falo, ela crescendo, diminui-se, acontece assim, diminui a produção de líquido espermático, né? E outra coisa, o indivíduo passa a ter alguma dificuldade para urinar, que chama-se prostatismo, tá? Eu falo assim, no câncer, se não tratar, a pessoa, o prognóstico vai ser muito ruim, né? Agora, a hipertrofia prostática, que a maioria dos homens vai ter, tá certo? É ele crescendo, uma parte do canal da urina, que chama-se uretra prostática, passa exatamente no meio da próstata. E o indivíduo começa a ter alguma dificuldade para urinar. E essa dificuldade é insidiosa, é devagarzinho. Então, é muito comum os pacientes chegarem no meu consultório, eu pergunto assim, o senhor urina bem? Eu falo, não, doutor, eu urino muito bem. Há 10 anos, há 15 anos é o padrão urinário. Mas não é que o paciente urina bem, ele se acostumou a urinar mal, né? E o prostatismo consiste, aquele indivíduo que começa a acordar várias vezes à noite para urinar, né? Independente de ter tomado água, ter tomado uma cerveja ou ser diabético, o jato urinário, principalmente de manhã, começa a ficar um jato urinário não mais firme, é um jato um pouco mais amarrado, espalhado. Às vezes, esse indivíduo, ele tem que fazer força para urinar, demora para terminar de urinar. Tá certo? Urgência miccional, quer dizer, aquele indivíduo que tem vontade de ir no banheiro ou mexe com água, por exemplo, ele tem aquela necessidade de ir logo ao banheiro, senão tem aquela sensação de querer molhar a cueca. Basicamente, é isso que o indivíduo passa a ter, né? Ele tem uma frequência urinária maior. Por quê? Porque existe uma obstrução mecânica, né? E isso dificulta a saída da urina. Então, nesse caso, já é um sintoma. Já é sintoma de má funcionamento da próstata, é o prostatismo. Mas o ideal seria perceber muito antes disso. Porque isso, como eu falei, é muito relativo, né? Então, tem pacientes... próstata não é uma doença de garoto, né? De jovem, é uma doença de homem, né? De homem da segunda e da terceira idade, né? Então, isso é muito relativo. Os sintomas, tem pessoas que, às vezes, não têm sintoma prostático. Às vezes, você vai examinar a próstata dele, é muito grande, e ele não tem necessariamente um prostatismo ou um prostatismo importante. Às vezes, o indivíduo tem uma próstata que não é tão grande assim, e ele tem um prostatismo, às vezes, importante, né? O problema é que o prostatismo, quando não tratado e dependendo da evolução, ele pode culminar com o indivíduo não conseguir mais urinar. E aí ter que ir a um pronto-socorro para poder passar uma sonda, que seria o quadro mais agudo, vamos dizer assim, né? É o não conseguir urinar e ter que urinar somente por sonda, né? Sim. No caso, existe também um exame de sangue, né, doutor? Que é o Sim. PSA. Exatamente. Correto, PSA. A pessoa, então, que ainda tem aquele receio de fazer o exame de toque, dá para confiar só nesse exame, pelo menos no começo? Não. As sociedades de urologia, elas propagam o seguinte: a avaliação prostática consiste em se fazer um exame de sangue pelo menos 2 vezes ao ano e um toque retal ao ano. Eu sempre falo assim, salvo em condições especiais. Mas basicamente é isso. Só o PSA é falho, né? Porque o aumento do PSA, ele necessariamente não precisa estar relacionado com câncer de próstata. À medida que aumenta esse valor do PSA, a probabilidade do indivíduo ter ou vir a desenvolver um quadro de câncer prostático aumenta. Agora, junto com o toque retal, você faz um diagnóstico de 95%. Logicamente, em alguns casos especiais, você tem exame de imagem, tem biópsia, outros exames, até uma ressonância, mas isso são naqueles 5%. Mas sempre é muito importante, pelo menos um toque retal por ano e 2 PSAs por ano. Isso isso é o que
prega as sociedades de urologia, não é no Brasil não, no mundo inteiro. Isso é muito importante, então o toque é importante. Eu falo, o toque é um exame, dizer que é agradável, não é, mas é um exame relativamente simples, é um exame rápido, tá certo? Eu acho que nada impede o indivíduo, né? Constrange o indivíduo, e isso aí tem salvo a vida de muita gente, porque, insisto, quando você faz um diagnóstico de câncer de próstata numa fase inicial, pode ter uma grande chance até de cura. Aí pode ficar tranquilo. Então, Sim. Um diagnóstico no início a gente sempre fala isso. Não é motivo para achar que está tudo perdido. Muito longe disso, né, doutor? Exatamente. É só dar um adendo. A próstata, anatomicamente, ela é dividida. É que nem uma laranja, vamos ser mais didáticos. Existe um miolo e uma casca. Então, você tem a cápsula cirúrgica, que é o miolo, e a cápsula prostática, que seria a casca. A maioria dos tumores de próstata se manifestam na casca. Por isso que o toque retal, você faz um diagnóstico, quando você faz o toque, você observa se existe alguma malformação, algum nódulo, se existe um endurecimento, uma deformidade, e isso pode significar câncer de próstata ou o início de um câncer de próstata. Tá? Então, daí a importância de se fazer o toque retal também junto com o PSA. Sim. No caso que é descoberto o tumor, a operação retira toda a próstata ou só a parte mesmo que está com o problema? Então, é assim, no caso do câncer de próstata, chama-se próstata vesiculectomia radical, né? É uma cirurgia grande, é uma cirurgia que existe ainda algum risco, né? Mas você tira toda a próstata, eu falo, tira toda a laranja, você tira o miolo e a casca, né? Hoje, com a evolução, isso aí os resultados costumam ser muito bons, né? As grandes intercorrências, que é incontinência urinária, quer dizer, a perda não espontânea da urina, e também a não ereção do paciente, pode eventualmente ocorrer. Mas com a evolução, isso aí tem diminuído muito, né? Os tratamentos, basicamente, na próstata vesiculectomia radical, hoje existe a céu aberto, que talvez é a mais difundida no mundo. Já se tem também o tratamento por robótica, né? É que a robótica, já na medicina, ainda está se começando a entrar nesse campo, né? E o resultado costuma ser muito bom, eu acho que é muito promissor. No futuro, esse tipo de tratamento vai ter realmente um espaço cada vez maior, né? Não é só em urologia, em todas as outras áreas cirúrgicas, né? Existe também por vídeo, laparoscopia. Então, o mundo está mudando, né? Então, como eu falei, está entrando hoje a robótica, está entrando a vídeo, laparoscopia. São métodos que estão começando a realmente ter bons resultados, né? Mas ainda é uma coisa muito inicial. Mas hoje a maior parte das cirurgias para câncer de próstata ainda é a céu aberto. Sim. É diferente, preciso explicar ao telespectador, no caso das cirurgias para não câncer de próstata, para hipertrofia prostática benigna. Nesse caso, você não tira a casca da próstata, você tira o miolo da próstata, que chama-se cápsula cirúrgica. E aí você pode fazer isso ressecando, né? Então, hoje também tem laser, tem o ressector por calor, tá certo? Teve a vaporização, que também é um método que hoje já se usou mais, né? Ou enucleação. Quando são próstatas muito grandes, né? Às vezes a gente faz a opção de fazer a prostatectomia transvesical, é o PTV. Então, você abre o indivíduo e nucleia a próstata digitalmente, né? Mas são métodos que vai depender de caso a caso. Esse caso são cirurgias, assim, menos agressiva que uma próstata vesiculectomia radical, menos efeito colateral, né? Mas no caso de, vamos dizer assim, os tumores benignos, né? Ou a hipertrofia prostática benigna.
Mas basicamente são os dois casos, porque as pessoas acham que todo mundo que opera a próstata, às vezes, pensa-se que tira toda ela e não tira. E nesse caso, quando você faz só tirar o miolo da próstata, essa avaliação de PSA e eventualmente de toque retal ainda deve ser feita. Com certeza. Doutor, deu tempo do nosso primeiro bloco, mas você que nos assiste, não sai daí não, que no próximo bloco a gente vai falar alguns mitos e verdades que sempre tem, né? Algum caso de doença, né, doutor? Sempre as pessoas acabam falando coisas que não é verdade, mas também tem coisas que é verdade. Então a gente volta já já para esclarecer todas as dúvidas. Até mais.